Olá, tudo bom? Professor Kleber de Química. Aí, para nossos alunos aí do primeiro ano, ensino médio, a gente vai tratar sobre as transformações da água, né? Temos aí o gelo que derrete sob a forma de calor, transformando-se em água, e que a água ferve sob a ação do calor mais intenso, transformando-se em vapor, né? Então aqui o gelo, né? Sólido, aí o calor do sol, né? Coisa linda aqui, ó. Sol, ó, o sol, aí vira água líquida, e com a ação do vapor, né? A nuvem branca é formada por gotículas de água líquida em suspensão no ar da chaleira aqui. Quando a gente esquenta no fogo, não é isso? E para evidenciar, vou contar com a ajuda de Maurício de Souza, uma tirinha, nosso grande autor da Turma da Mônica. Aqui está o Bidu olhando, né, uma pedra de gelo que se derrete e depois ela vai evaporando. Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério, certo? Os estados sólido, líquido e gasoso são chamados de estados físicos da matéria, ou os estados de agregação da matéria. E as transformações de um estado para outro são denominadas mudança de estado físico da matéria. Essas mudanças recebem os nomes gerais mostrados no esquema abaixo. Vamos lá para o esquema abaixo? Vamos lá. Do sólido para o líquido é conhecido como fusão. Do solidificação é o contrário, de líquido para sólido. Se eu mudar mais calor, do líquido para o gás, chama-se vaporização. Só que a vaporização tem a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação, a água vira vapor na temperatura ambiente. E na ebulição é o caso que ocorre na chaleira aqui. Ebulição, que fica aquela questão das bolinhas de blu, 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 blu. Aí vem o nome ebulição, tá? E a calefação é quando você está numa chapa, digamos um exemplo básico, trivial. Você tem uma chapa quente, aí está uma gotinha, uma gotícula de água naquela chapa, e faz aquele barulhinho. Aí ele evapora rapidamente. É a evaporação muito rápida, porque muito acima da temperatura de vaporização, né? De ebulição da água. Aí tem, ó, o esquema abaixo aqui. Vaporização é a passagem do estado líquido para o gasoso, gás ou vapor. Evaporação é a vaporização lenta, que ocorre na superfície do líquido, sem agitação nem surgimento de bolhas. Já disse a vocês aí. Questão da temperatura ambiente. Ebulição, vaporização rápida com agitação do líquido no aparecimento de bolhas, blu, 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 né? E a calefação é uma evaporação muito rápida com gotas do líquido pulando em contato com a superfície muito aquecida, como uma temperatura muito acima do ponto de ebulição da água, tipo uns 300 graus, 400. Liquefação, vamos para aquela liquefação, a partir do gás vira líquido, liquefação ou condensação. Passagem do vapor para o estado líquido. Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. E menos frequente usada para transformação inversa.
certo? Se acompanhar as mudanças dos estados físicos da água com o termômetro, que permita registrar a temperatura durante o processo, certo? Processo de aquecimento ao nível do mar, iremos notar que o gelo puro derrete a 0 graus Celsius, temperatura ou ponto de fusão do gelo, e a água pura ferve a 100 graus Celsius, temperatura e ponto de ebulição da água. Você acompanha a mudança do estado físico, que a coisa permite registrar a temperatura do processo. Aqui, ó. Gelo, certo? Mais calor, e mais calor, começa a ferver, tá certo? Aqui os gráficos. O diagrama de mudança de estados físicos, certo? Vamos lá. A gente está vendo esses gráficos aqui, a gente está vendo as linhas paralelas ao eixo do tempo, certo? Aqui tem temperatura em função do tempo. Então essas questões que estão paralelas ao eixo do tempo chamam-se patamares. Esses patamares são locais onde as substâncias puras coexistem. Nesse caso, o primeiro patamar, né? Tem aqui o trecho do gelo, certo? E a partir de 0 para baixo, a temperatura vai diminuindo, só existe gelo sólido, pois a temperatura está subindo. Quando a partir do trecho da fusão aqui, que é 0 graus Celsius, coexiste gelo e água em temperatura constante de 2 graus Celsius. A partir do momento que vão dar mais temperatura, aumentando o calor, nesse trecho só existe água líquida a partir de 0,1 já não é mais gelo, já é água líquida. Então, aí coloca mais calor, tem outro patamar. Aí o patamar água mais vapor, que é o início da ebulição. Nesse trecho coexiste água e vapor em temperatura 100 graus Celsius. A partir desse fim aqui da ebulição, vapor d'água. Só existe vapor d'água, porque a temperatura vai estar subindo. Neste gráfico, notamos dois trechos horizontais, dois patamares. O primeiro patamar é a fusão do gelo, que ocorre a temperatura de 0 graus Celsius. É o famoso PF, ponto de fusão do gelo. O segundo patamar, certo, é da ebulição da água, que é conhecida como ponto de ebulição, certo? Aqui temos os gráficos daqui do aquecimento da água, certo? Esse maior aqui, ó, do aquecimento da água. E agora vamos passar para o grau de esfriamento da água, que é o gráfico invertido. Também temos patamares. Esses patamares da condensação primeiro, depois vem da solidificação, certo? Então, aí tem a questão das misturas, tá? Mistura ou substância impura, os patamares mostrados acima não serão mais encontrados. Assim, por exemplo, uma mistura de água e sal terá intervalo ou faixa de fusão e abaixo de 0 graus, intervalo ou faixa de ebulição acima de 100 graus, certo? Como se vê abaixo. Tá aqui, tá? Então, um exemplo básico aí, tá? Porque a gente pode usar essa questão da fusão e da ebulição simples aí quando fazemos arroz, que muita gente só coloca o sal no arroz quando depois ele começa a ferver, porque se eu colocar o sal antes de colocar para ferver, vai demorar mais para que chegue ao ponto de ebulição daquela comida ali. Consequentemente, você vai gastar mais gás. Então, você coloca, como começar a borbulhar aquele arroz na panela, as donas de casa, né? A química e a prática, coloca um sal bonitinho ali, um salzinho,
para temperar o arroz, depois começa a ferver, por conta disso, tá? Se colocar antes, vai aumentar o ponto de ebulição naquela mistura ali, que é água com arroz, né? Tá certo? Existem observações, né? Existem misturas especiais que se comportam como se fossem misturas, substâncias puras, diante dos fenômenos de fusão, né, e solidificação, ou de ebulição e condensação. No primeiro caso, no caso da fusão, né, temos a mistura eutética, ou o sistema eutético, que se solidifica, funde e solidifica em temperatura constante, como no caso da liga metálica, que contém em massa 62% de estanho e 38% de chumbo, que se funde a temperatura constante de 183 graus Celsius. No segundo caso, na questão da ebulição e condensação, temos uma mistura azeotrópica, ou simplesmente azeotrópico, que ferve e se condensa em temperatura constante, como ocorre com a mistura contendo volume de 96% de álcool e 4% de água em volume, que ferve a 78 graus,1 Celsius. Então, para finalizar, né, devemos fazer uma generalização importante. Tudo que acabamos de explicar para a água pura ocorre também para outros materiais puros, de fato, ao nível do mar. Cada líquido, álcool, acetona, etc. E também a cada sólido, como os metais, chumbo, ferro, etc. Desde que puros, irão se fundir e ferver em temperaturas bem definidas. Ao nível do mar, por exemplo, temos. Então, isso é o seguinte: se a substância pura se comporta com esses patamares aqui, certo? As substâncias puras têm patamares definidos, as temperaturas de fusão e ebulição, tanto também no caso que está o aquecimento, e também o esfriamento, que tem as temperaturas bem definidas de condensação, quando o vapor vira líquido, e de solidificação, onde o líquido, qualquer que seja a substância pura, vira sólido, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês. Um abraço, tchau.